para falar da situação da Bahia, do que aconteceu quase que um apagão. Consideramos que têm sido feitos esforços, porém, eu queria pontuar uma coisa que foi até dado pelo professor, essa questão da sensação do desmonte nacional, parece que afetou também os estados de qualquer forma. E hoje eu relendo um panorama, que é um documento que está publicado sobre a cultura na Bahia, especificamente falando sobre a implantação dos sistemas municipais de cultura a partir do Sistema Nacional, que, a meu ver, de todos os feitos da proposta da democratização da cultura, que começou no governo Lula, de todos os feitos, para mim, um dos mais importantes foi a criação nacional de cultura. Porém, quando isso é dirigido aos estados, para que os estados cuidem efetivamente de movimentar o seu esbarra com um grande problema, que foi a pouca adesão dos municípios ao sistema nacional e vice-versa, também ao sistema estadual. Eu quero chamar a atenção por esse ponto, ao meu ver, é o que cabe nesses 10 minutos, que houve, na verdade, uma forma de pensar da Secult Bahia em relação a 10 municípios, ao sistema, porque nesse mesmo período, ao invés, que olha a data, foi entre 2003 e 2008, que se concretizou as articulações para adesão ao sistema nacional. Então, desde lá que houve essa oportunidade de se fazer o que é recomendado aos sistemas municipais. Porém, no percurso, não lembro que gestão, mas houve uma idealização de um processo dentro do processo do sistema estadual, que eles chamaram de municípios culturais. Foi um pouco diferente do que foi recomendado pelo sistema, porque, por exemplo, os planos municipais, eles deram um prazo apenas 2 anos para ser executado. Quando o recomendado para que uma política estruturante e política de Estado seria 10 anos. Então, os municípios teriam 10 anos a partir da sua adesão ao sistema, de movimentar a cultura, de desenvolver a cultura. Esse programa Municípios Culturais entra no processo, estabelece os planos de trabalho apenas para 2 anos. Eu até hoje não consigo entender. E o que aconteceu com isso? Que hoje você procura um resultado efetivo desse programa, comparando com a implantação do sistema municipal recomendado a nível nacional, e você não consegue dados para entender qual foi o benefício provocado por essa organização do sistema do programa Municípios Culturais. Soube, inclusive, que no meio do caminho, verba, e alguns municípios nem sequer receberam essa verba. Aí eu fico pensando, se começasse de forma correta, fazendo a adesão dos municípios ao sistema nacional, cumprindo a recomendação de criação de articulação dos conselhos e todos os elementos que pertencem ao sistema, acho que era um tempo suficiente para, após 10 anos, poder se avaliar o benefício da instalação dos sistemas municipais. Hoje a gente tem uma estatística que a gente não pode dizer que é uma estatística satisfatória, porque existe um levantamento da quantidade de municípios que aderiram diretamente ao Ministério e existe uma
de municípios que trabalharam esse programa extraordinário de municípios culturais e que os dados não batem, você não consegue chegar à conclusão de que houve um desenvolvimento. Aí, quando em 2015, é o último panorama que tem publicado na internet, apesar de que tem um outro mais novo, com a data de 2021, esse panorama da cultura deixa como se fosse um buco a nível de informação. Você não consegue perceber qual foi a vantagem de um processo de recomendação nacional para adesão e execução dos planos municipais em 10 anos e esse programa Municípios Culturais apenas com 2 anos. E você vê uma estatística preocupante, porque agora, com essa nova retomada da democracia e com essas 2 leis de emergências, nós vamos ter que correr os municípios ajuste todo o processo burocrático da questão da adesão ao sistema nacional. E, inclusive, uma das leis, não sei se é a Paulo Ricardo, me parece, que ela permite o uso dos recursos, mas se tiverem com os elementos do sistema municipal organizado. Pelo menos o fundo, pelo menos o conselho, para que recebam a verba e que possa desenvolver esse recurso de forma mais efetiva. Então, há essa preocupação. Eu quis aplicar nesse ponto, porque, basicamente, o professor deu uma aula magnífica, né, do período da implantação e qual era o objetivo e a vantagem disso. Então, para mim, o maior problema que, por exemplo, se você escuta os municípios, você ouve dizer que a cultura está parada, que os territórios estão abandonados, apesar de que 3 anos há uma mobilização para retomar essa adequação e esse desenvolvimento territorial. Tem esforço, tem reuniões, mas o que faz, na verdade, é uma escuta melhor, porque nós enfrentamos tantos problemas na época da primeira lei Aldir Blanc I, e exatamente por falta de organização dos municípios na questão do sistema municipal de cultura. Muitos conselhos não estão funcionando, tivemos que sugerir comissões para substituir a competência dos conselhos para acompanhar a execução da lei. Então, assim, é uma situação que só vai haver, de fato, uma melhora nessa democratização da cultura, nessa distribuição de forma justa para os territórios, seja qual for o elemento, o edital, o programa, o prêmio, for sugerido, seja mais imediato. Independente disso, acho que uma força está, inclusive, para ajudar a proposta do novo ministério de talvez começar tudo de novo do zero, porque a leitura que tem, a proposta que tem de gestão da cultura, indicada por esse grande sistema, que é um sistema nacional de cultura pensado a muitas cabeças, a muitas mãos, construída, estava dando certo. Não for um golpe, teríamos um resultado bem melhor. Então, acho que para resolver, para mim, na minha opinião, da Secult Bahia, seria um retorno às conferências, a escuta às comunidades, aos territórios, e sinto muito começar tudo de novo, porque realmente deixa um vazio, e um vazio sem a gente ter acesso nem à explicação. Você procura aqui, os investimentos da cultura você tem que encontrar. Acho que é uma contribuição apenas, né? O tempo é que a gente se coloca à disposição para fazer, talvez, uma abordagem maior. Não é exatamente o meu campo de pesquisa, apesar de que eu estou voltada agora para fazer pesquisa sobre a atuação dos conselhos municipais, mas se fosse falar, por exemplo, da questão da acessibilidade cultural, tudo isso aí estava no diagnóstico
e realmente que até em relação ao recurso é uma falta de acesso à cultura, ao direito cultural. A demanda que existe, até para dizer assim, alguns projetos fantásticos que já aconteceram, já houve uma etapa desse programa Cinema nas Escolas, não era esse título, mas era dado em parceria com o IAT e a Secretaria de Educação e o IRDEB. Eu até fui uma das pessoas que organizou alguns colégios aqui no bairro para receber o programa. E logo, logo, esse programa foi descontinuado. Mudou o secretário, muda tudo, acaba tudo. É uma desconstrução contínua que acontece, talvez não só na Bahia, né? Em quase todo os estados do Brasil existe um ponto que sempre termina desconstruindo. Agora, tem uma questão que é muito interessante, que houve uma proposta do antigo ministério, do outro, né, que foi terminado, que seria fazer um programa Cultura Viva nas escolas, que era como se você replicasse toda a filosofia dos pontos de cultura, todas as ações, atuações, caráter de público, como se uma escola pudesse ser um ponto de cultura. Não era bem isso, mas era a cultura viva nas escolas. Era para você trabalhar a juventude, a adolescente, exatamente com o programa Cultura Viva. E isso não foi para frente. Eu fui uma das pessoas responsáveis em estar negociando na época essa proposta, tanto na educação como na Secretaria de Cultura. Sim, também foi a Rede Cultura e Saúde, que era mais uma ação atrelada à política nacional, Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. E, na época, a pessoa que nós fomos consultar sobre o apoio do Estado para a implantação dessas duas redes respondeu para a gente que era mais trabalho. Na época, eu estava na SCDC, acompanhava os programas do Ministério no Nordeste. Houve proposta a ser uma área da cultura para implantar a cultura nas escolas e também a Rede Cultura e Saúde, que envolve desde a adolescência até pessoas de 100 anos, que é uma metodologia do cuidado através da arte. Essa que sabemos foi essa. Então, eu acredito que a gente precisa abrir o jogo, dizer aquilo que a comunidade não está satisfeita, daquelas coisas que foram postas e foi retirado, não foi continuado, buscar uma qualificação a exemplo da atuação dos conselhos, tanto estadual como municipal. Eu estava acabando de ler aqui um resumo sobre o que o panorama fala do que é o conselho, qual é a sua competência, e simplesmente ele diz que o conselho é consultivo, propositivo, fiscalizador. Aí eu pergunto, qual a característica de deliberativo? Dá uma liberdade ao controle social na intervenção que ele precisa fazer junto ao sistema de cultura, à política de cultura. É um órgão importante. Se não fosse importante, não estava lá no sistema, como basicamente no organograma à direita do órgão principal de cultura, tanto a nível nacional como a nível estadual e municipal. Então, eu acho que a gente abriu o jogo, fazer um debate, voltar às conferências, como de Leozinho, na terceira conferência, perguntaram para ele o que o senhor entende de conferência? Um mestre da cultura popular, chamado até Griot, né, que se chama os mestres da cultura popular. Aí ele, conferência para mim é conferir os conformes. Então, tudo que está por trás, né, dessa conferência dos conformes é um debate, precisa ter o que a gente acha que está certo, precisa voltar, que precisa pedir a contribuição dos fazedores de cultura, dos artistas. Então, esse silêncio
essa tentativa de menor participação da sociedade civil é que atravanca tudo. Porque quem está no gabinete não sabe a realidade que está lá no município, no território. Complicado. Então, ela se abre a política de cultura democraticamente, ou então é a revolução cultural.